Aí eu peço por gentileza a todos que não estiverem usando o microfone, deixar fechado. Né? Pessoal, bom dia. Eu espero que todos estejam bem, passando por esses momentos. Hoje vamos dar início, então, ao último CIG de Toxicologia Clínica de 2020. E aí eu gostaria de passar alguns recados para vocês. Já de início, eu gostaria de informá-los que durante a fala da professora Adriana, eu irei postar um link, tanto no Notas Compartilhadas quanto no bate-papo, é um link do Google Forms, a qual eu solicito a vocês que indiquem temas, nome de palestrante e um contato, e-mail, preferencialmente e-mail, né, para não ser muito invasivo, ou telefone celular, que aí eu mando a mensagem nele, mas preferencialmente e-mail, para um primeiro contato com o palestrante, tá? Então, por favor, nos ajudem, porque aí eu já, junto com a Ana Carolina, vou sentar e já vou programar a agenda de 2022, para a gente dar continuidade ao nosso ciclo. Hoje, então, gostaria de agradecer a presença de vocês que estão aqui conosco hoje. Temos aí alunos de graduação, profissionais, do serviço, professores. E hoje a gente vai trabalhar, então, o tema Síndromes Clínicas em Toxicologia. Vou pedir para vocês que, em momento oportuno, a gente vai postar, então, o código para vocês registrarem a presença nessa sessão. Qualquer sugestão, críticas ou signo de toxicologia clínica, vocês podem enviar para camiloguidoni@uel.br. Tá? Durante a palestra, por favor, como sempre, mandem as dúvidas no chat. Ao final, nós teremos 30 minutos para discutir. O ciclo de toxicologia clínica, ele estimula a integração e a colaboração entre profissionais por meio do grupo de interesses especiais da Rede Universitária de Telemedicina. E hoje, então, nós temos o prazer de termos junto conosco a professora doutora Adriana Mello Barotto. Ela tem, então, ela é médica formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, com residência em clínica médica pela UEL e área de atuação em toxicologia. Ela é especialista em endocrinologia e metabologia pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Atualmente trabalha no CIATOX Santa Catarina, onde ela exerce a função desde o ano de 2000. Então hoje ela vai nos falar sobre as principais síndromes clínicas em toxicologia. A professora Adriana então tem 1 hora para fazer a sua apresentação e após isso a gente tem 30 minutos para discutirmos a temática. Professora Adriana, muito obrigado pela sua colaboração conosco, seu aceite do convite, e estamos muito felizes por você compartilhar esse conhecimento conosco. Muito obrigada, Camilo, muito obrigada pelo convite e parabéns aí pela iniciativa dessas conferências do CIG de Toxicologia Clínica, tá? Queria agradecer o convite e parabenizar vocês. Bem-vindo a todos, né? Hoje a gente vai falar um pouco, então, sobre algumas síndromes clínicas em toxicologia, tá? Bom, primeiro, a síndrome tóxica, ela pode ser definida como um complexo de sinais e sintomas produzidos por doses tóxicas de substâncias químicas. Vocês vão verificar que eu botei tóxicas entre aspas, tá? Porque a gente vai falar um pouquinho aqui também de, por exemplo, síndrome serotoninérgica e até um pouquinho de síndrome neuroléptica maligna, que não necessariamente estão relacionados a doses tóxicas, mas sim ao uso em doses terapêuticas ou de associações de medicamentos, tá? Qual a importância da síndrome? O reconhecimento da síndrome tóxica permite a identificação mais rápida do agente causal e, consequentemente, a realização de um tratamento adequado. No contexto de uma condição suspeita de intoxicação, nem sempre a gente vai ter uma história clara à disposição, né? Então, às vezes, por exemplo, é fácil, a gente encontra, por exemplo, um paciente desacordado no banheiro do hospital, com uma seringa de fentanil ali na veia, né? Então, a gente tem a história de exposição, a gente tem um agente tóxico já esclarecido e é simples fazer o diagnóstico e iniciar o tratamento.
mas nem sempre isso é claro. Às vezes a gente faz diagnóstico simplesmente porque o paciente está com alteração de nível de consciência, outras vezes por um paciente sem nenhuma comorbidade, com uma arritmia cardíaca que nos faz pensar em intoxicação, mas muitas vezes, né, o que nos faz pensar em intoxicação são sinais e sintomas típicos de uma síndrome tóxica, né? Por exemplo, a gente pega um paciente sem nenhuma história de exposição, que eventualmente apareça com síndrome colinérgica, uma síndrome molhada. O paciente, mesmo sem apresentar história de exposição, quando ele apresentar-se na emergência com sinais de hipersecreção exócrina, bradicardia, miose, nos vai fazer pensar em uma intoxicação. Né, quando a gente tem um paciente com suspeita de intoxicação, né, a história clínica, exame físico e avaliações laboratoriais são fundamentais. Né? A anamnese pode trazer dados extremamente úteis para o diagnóstico, mas muitas vezes, quando é uma tentativa de suicídio, a história nem sempre é fidedigna. Né? E em gestões acidentais de crianças também muitas vezes é difícil precisar as quantidades. Né? Lembrando que a história deve ser sempre confirmada por dados de exame físico e laboratório. Então, tentar acessar outras fontes de informação, os socorristas que trouxeram pacientes, familiares, amigos, que possam nos ajudar na anamnese para elucidar o caso. O exame físico também é fundamental para a gente poder colocar o indivíduo, o estado clínico do indivíduo, e até para a gente colocar o indivíduo em alguma síndrome tóxica. Né? Então, os sinais vitais são muito importantes, frequência cardíaca, respiratória, PA, temperatura. Algumas síndromes tóxicas podem cursar com bradicardia, outros com taquicardia, hipotensão, hipertensão, hipertermia, hipotermia. Então, isso é fundamental para a gente poder fazer o diagnóstico e colocar o paciente em alguma síndrome tóxica. A avaliação da pele, né? A pele pode estar ruborizada, a pele pode estar pálida, pode estar sudorética ou muito seca, é importante para a gente colocar em síndromes tóxicas. A avaliação da escala de Coma de Glasgow e um exame neurológico sucinto para a gente poder ver se tem um déficit focal, etc., que também possa nos ajudar no diagnóstico diferencial. Uma ausculta cardiopulmonar para ver o ritmo cardíaco, avaliação pulmonar para ver se esse indivíduo tem hipersecreção brônquica, estertores, sibilos, etc. A avaliação pupilar, né, como eu falei, alguns indivíduos podem cursar, por exemplo, uma síndrome opioide, sedativo hipnótico opioide, podem cursar com miose, enquanto uma síndrome adrenérgica, por exemplo, ou anticolinérgica, pode cursar com midríase. Outras vezes, o que ajuda a gente no diagnóstico, às vezes o paciente, por exemplo, chega sem história nenhuma, mas você observa, por exemplo, um hálito etílico, ou o paciente se vomitou e na roupa a gente pode observar, por exemplo, restos de chumbinho, que podem nos ajudar no diagnóstico. Então, só essa introdução para mostrar para vocês, né, que tanto a história quanto o exame físico são muito importantes para o diagnóstico. O exame físico é geralmente inespecífico para a ilustração da exata substância envolvida, mas, novamente, a importância para colocar o indivíduo em alguma síndrome tóxica. Tá? Bom, a gente não vai falar de todas as síndromes, eu escolhi falar sobre as mais comuns que a gente atende, que é a sedativa hipnótica e o opioide, a colinérgica, anticolinérgica, adrenérgica e serotoninérgica. Vamos começar pela síndrome sedativa hipnótica ou opioide. Né? Nessa síndrome, o que a gente espera, né, é uma depressão do nível de consciência, que pode variar desde uma sonolência leve até um coma Glasgow 3, né? Depressão respiratória, miose, que é mais comum, hipotensão, bradicardia e hipotermia. Nos casos dessa síndrome, quando o caso complica, o mais comum é que o paciente venha a óbito por depressão respiratória, hipoventilação, hipóxia, e leva a coma e óbito, né? E essa depressão respiratória tem a ver com depressão de centro respiratório, né? Então a causa normalmente é essa do óbito. Os agentes mais comumente envolvidos nessa síndrome são os benzodiazepínicos, opioides e barbitúricos, né? Aqui no Brasil, ainda mais benzodiazepínico e barbitúrico, mas a gente vê um aumento gradual aí das intoxicações por opioides, depois do surgimento desses opioides usados por via oral com mais frequência, particularmente oxicodona, por exemplo, né? O tratamento dessa intoxicação vai ser basicamente voltado para a manutenção de funções vitais.
É claro, por exemplo, se o indivíduo chegar, por exemplo, a 30 minutos depois de ingerir 50 comprimidos de barbitúricos, de fenobarbital, por exemplo, pode haver indicação de lavagem gástrica, pode haver, inclusive, indicação de carvão ativado em doses múltiplas, no caso dos barbitúricos, particularmente, por conta da circulação enterohepática, né, que a gente consegue pegar o barbitúrico ali a nível de duodeno ali mais do que uma vez com o carvão ativado, então pode ser feito. Mas, tirando esse processo de descontaminação, o tratamento é voltado para a manutenção dos funções vitais, a hidratação endovenosa do paciente e, principalmente, a função respiratória. Né? Especificamente, a gente tem antídotos, por exemplo, em relação ao benzodiazepínico, eu tenho a opção de usar o flumazenil. Quando vai haver indicação de usar flumazenil em intoxicações por benzodiazepínico? Quando eu tiver certeza que é uma intoxicação isolada por benzodiazepínicos, que o indivíduo não faça uso de nenhuma outra substância, medicamento ou droga de abuso que possa causar convulsões ou arritmias, e o indivíduo esteja com um nível de escala de coma de Glasgow menor ou igual a 8, ou seja, ele perdeu o reflexo da tosse. Essa é uma situação improvável, né? É raro a gente ver intoxicações isoladas com benzodiazepínico que cursam com um quadro tão grave. O mais comum é que essas intoxicações sejam associadas, por exemplo, a um antidepressivo, a um anticonvulsivante, e aí, nesse caso, eu não devo usar o flumazenil, porque aumenta o risco de arritmias fatais, além de diminuir o limiar convulsivo. Então, o flumazenil estaria indicado apenas em casos de intoxicação isolada por benzo, se o indivíduo não fizer uso de substâncias que possam causar arritmias ou convulsões, e o indivíduo seja com Glasgow menor ou igual a 8, que é uma situação improvável. A gente brinca aqui com os alunos, às vezes, que o flumazenil, no contexto que a gente vê sendo utilizado, aqui, pelo menos em Santa Catarina, em SAMU, hospitais, às vezes, ele tem maior risco de provocar fatalidades do que mesmo de salvar a vida do paciente, né? Por conta do risco de desenvolvimento de arritmias, principalmente. Tá? Com relação aos opioides, né, o antídoto é mais seguro, seria o naloxone, né? A indicação seria de pacientes intoxicados por opioides e que estejam em Glasgow menor ou igual a 8 ou insuficiência respiratória, né? Antes de proceder à intubação orotraqueal, tem indicação do uso do naloxone, ele é bastante eficaz, tá? E nas intoxicações por barbitúricos, a gente não tem antídoto, né? A gente tem a possibilidade, como eu falei inicialmente para vocês, de usar o carvão ativado em doses repetidas, em virtude da circulação intrahepática, né? Só que a gente tem que estar atento para que esse indivíduo esteja com um bom nível de consciência, né? E ou vias aéreas protegidas para não correr o risco de broncoaspirar esse carvão. E outra coisa que a gente pode fazer é manter um pH urinário alcalino, né, pH urinário em torno de 7,5 ou 8, que a gente consegue aumentar a velocidade de excreção do fenobarbital. Tá? Raros casos mais graves, né, a gente pode, apesar de não ser muito dialisável, né, a gente pode eventualmente fazer hemodiálise. Eu trouxe um caso aqui que a gente atendeu, tá? É uma paciente de 25 anos, feminina, estudante universitária, gestante de 24 semanas, que foi encontrada inconsciente às 6 horas e levada ao hospital, em Glasgow 7. Na época não estava miótica, as pupilas estavam normais, estava em depressão respiratória e hipotensa, né? Essa paciente foi entubada, não tinha, né, uma história de exposição a nenhuma substância a princípio. Foi realizado tomo de crânio, exame de líquido, eletrólitos, todos normais. Chegaram a fazer um teste terapêutico com flumazenil, né, que não tem indicação. Felizmente a paciente, né, não desenvolveu nenhuma complicação. E depois observou-se que ela fazia uso crônico de fenobarbital por ter epilepsia. Né? Então essa paciente chegou no dia 10 de agosto, no dia 11 de agosto, olha aí, ela recebeu uma lavagem gástrica, né, que é uma conduta realmente sem sentido, né? Eu trouxe o caso só para a gente ver que não tem sentido eu fazer lavagem gástrica um dia depois da paciente estar hospitalizada, né? A gente faz contaminação por lavagem gástrica na primeira hora da exposição, depois não tem sentido. Claro que não teve resíduo nenhum, foi realizado carvão ativado, aí o carvão ativado
pela circulação interhepática até poderia fazer algum sentido, o paciente estava com vias aéreas protegidas e foi realizada a alcalinização da urina, né? Foi feita a dosagem sérica do fenorbital, estava bastante elevada, 84 mg por decilitro. Essa paciente, no dia seguinte, melhorou o nível de consciência, foi estubada, manteve sinais vitais estáveis, eletro normal. Dia 13 ela teve alta do UTI em Glasgow 15, felizmente a avaliação fetal mostrou que o bebê estava bem e ela teve alta hospitalar. Tá? Esse caso mostra que a paciente evoluiu bem, no entanto ela poderia ter sido complicado caso ela tivesse feito uso de alguma outra substância, por exemplo, um antidepressivo, um anticonvulsivante que não fenobarbital, por exemplo, asfalproi, carbamazepina, pelo uso do flumazenil. Tá? A segunda síndrome que a gente vai falar é a síndrome colinérgica, né? Eu penso que talvez essa síndrome seja a síndrome de mais fácil reconhecimento quando ela está com a sintomatologia típica, né? A gente chama ela também de síndrome molhada, né? Então, resumindo, esse paciente normalmente vai ter um quadro de hipersecreção exócrina difusa, então as glândulas exócrinas todas hipersecretando, então o indivíduo pode ter vômitos, cialorreia, sudorese, lacrimejamento, diarreia, hipersecreção bronca. Na grande maioria dos casos, esse paciente vai se apresentar com miose, né, raramente midríase, na grande maioria dos casos, bradicardia, mais raramente ataque cardíaco, e os sintomas nicotínicos de fasciculações, mioclonia, convulsões. Também por atragir o sistema nervoso central, o indivíduo pode ter confusão mental, sonolência, torpor e até coma, depressão respiratória, broncoespasmo e fraqueza muscular progressiva. Tá? A gente resume ela dizendo que é um indivíduo molhado, normalmente bradicárdico, miótico e com sintomas neuromusculares, com alteração de consciência, fasciculações, tremores, etc. Aqui, normalmente, também o óbito é por insuficiência respiratória, mas nesse caso não é multifatorial, diferente, por exemplo, da primeira síndrome que citamos. O indivíduo normalmente morria de insuficiência respiratória, mas por depressão de centro respiratório e ventilação. Aqui, os mecanismos associados à insuficiência respiratória incluem não só a depressão do centro respiratório, por hipóxia severa e prolongada, mas também broncoconstrição, a hipersecreção bronca e a falência dos músculos respiratórios. Aqui, por exemplo, não adianta eu simplesmente entubar o paciente e colocar em ventilação mecânica, tá? Porque eu não vou conseguir corrigir principalmente a hipersecreção bronca. Seria a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, um paciente edema agudo de pulmão e ao invés de tratar o edema agudo com diurético, morfina, etc., eu simplesmente colocasse em ventilação mecânica, né? Ele, pelo excesso de líquidos ali, essa ventilação não vai ser eficiente e esse paciente vai acabar indo a óbito, tá? Então aqui também não adianta só eu entubar. Quais são os agentes envolvidos? Os principais, os que a gente pega no dia a dia, aqui no centro, são os agrotóxicos M2 da colesterase, principalmente os carbamatos e os organofosforados. Existem outros agentes, por exemplo, existem os medicamentos inibidores da colesterase, né, o stigmine, prostigmine, a rivastigmina, por exemplo, usada no tratamento do Alzheimer, né, mas é incomum a gente ter a síndrome colinérgica por esses agentes. No dia a dia da gente mesmo é carbamato e organofosforado. Também alguns tipos de cogumelo podem causar síndrome colinérgica, mas no dia a dia realmente o que a gente vê mais são os agrotóxicos, tá? Há uma diferença entre os carbamatos e os organofosforados, né? Os carbamatos inibem a colesterase por menos tempo, então a gente normalmente espera quadros com duração de horas ou 1, 2 dias, enquanto os organofosforados, né, eles fazem uma inibição aí bastante prolongada da enzima colesterase. Alguns ficam ligados a ela por 12 horas, alguns podem ficar ligados a ela por 130 horas, então a gente pode ter quadros aí desde de 1, 2 dias até semanas. A gente já chegou a ter casos aí de 4 semanas o paciente necessitando aí de atropina, né? O tratamento, né? Tem papel lavagem gástrica só se o indivíduo acabou de ingerir, está do lado da unidade de saúde, né, faz poucos minutos, chega ali e faz sentido ainda a lavagem gástrica, né? O carvão ativado na primeira hora poderia ser realizado, né, desde que o indivíduo estivesse com um bom nível de consciência ou com proteção de vias aéreas
no caso do coma. Manutenção de funções vitais e hidratação são fundamentais, isso para qualquer tratamento, qualquer síndrome tóxica. O tratamento específico ele vai envolver o uso de atropina em doses altas, né? A maioria dos médicos não está acostumado com essa dose, né? A gente fala numa parada, lá quando você chega a fazer atropina, numa bradicardia sintomática, por exemplo, você vai fazer 1 miligrama, né? Normalmente faz no máximo repete 2 vezes. Aqui a gente faz uma dose de ataque de 1 a 2 ou mais miligramas, 1, 2, 3, 4 miligramas, EV, repetindo em 3 a 10 minutos até atropinizar. E quando eu falo atropinizar, eu estou dizendo indivíduo seco, indivíduo com a pele seca, sem cialorreia, com ausculta pulmonar limpa, sem hipersecreção brônquica, tá? Essa dose, então, ela pode variar muito. Às vezes com 2, 3 repetições, ou seja, com 3, 6 miligramas aí de atropina, eu consigo secar o paciente. E há situações em que a gente usa dezenas, quando não centenas de ampolas para o indivíduo secar. Eu já cheguei a usar 300, 400 ampolas de dose de ataque para o indivíduo secar. Lembrando que a ampola de atropina varia aqui no Brasil de 0,25 a 0,5 miligramas, né? Então eu vou começar aí, por exemplo, no hospital aqui nós só temos de 0,25, então eu inicio com 4 a 8 ampolas EV a cada 5 minutos sem bolos, né? Até eu perceber que o indivíduo está seco, né? Crianças, aqui está errado, a dose é 0,01 a 0,05 miligramas quilodose, não gramas, tá, gente? Corrija um slide aí. E a dose de manutenção varia, em média, de 1 a 4 miligramas por hora, em adultos, em crianças, 0,01 a 0,05 miligramas quilo hora, né? Então, ali onde está na dose de ataque é 0,01 a 0,05 gramas, é 0,1 a 0,05 miligramas, tá? Também essa dose de manutenção pode ser altamente variável, né? A gente já chegou a utilizar aqui mais de 10 miligramas hora de dose de manutenção, o que equivale a aproximadamente a 40 ampolas de 0,25 por hora, né? O que em 10 horas dariam 400 ampolas, em 20 horas 800 ampolas e em um dia chega a 1.000 ampolas. Nós já chegamos a utilizar 1.000 ampolas dia aqui, o que leva a gente a ficar muito de olho no estoque de atropina do hospital, né? Então, é recomendado aí que a gente tenha pelo menos 1.000, 2.000 ampolas aí para manter um paciente muito grave aí 24 horas, 48 horas. Reavaliar esse paciente, principalmente nas primeiras horas a cada 30 minutos, né, para ver se ele apresenta sinais, às vezes, de atropinização excessiva e necessidade de redução de dose, ou sinais colinérgicos novamente, precisando de nova dose de ataque e aumento de dose de manutenção. Palidoxima, apesar de estar na literatura, nos casos de organofosforados, né, na realidade, né, as revisões mais recentes, as revisões sistemáticas, meta-análise, mostram que não há diferença em você tratar um paciente só com atropina ou atropina e palidoxima em relação a desfecho. Desfecho, quando eu falo em relação à morte ou necessidade de hospitalizações de UTI. Né, nós não temos usado, eu acho que não está nem sendo mais comercializado no Brasil o Contration. Tá? Os exames importantes da pedina síndrome colinérgica, se disponíveis, né, a colinesterase, se disponível plasmática eritrocitária, se possível pesquisa de carbamatos organossolados na urina, ou até no lavado gástrico, caso o paciente chegue rapidamente. A gente consegue, pelo menos, estabelecer o prognóstico ali, né? Por exemplo, carbamato, a gente sabe que normalmente em horas a gente vai poder suspender a atropina, enquanto o organossorado, muita gente vai precisar de dias aí para suspensão. Hemograma, a amilase lipase é importante por conta da hipersecreção exócrina pancreática, então é comum a gente ter pancreatite. Função renal hepática, eletrólise, secar, é importante por conta dos tremores, fasciculações, mioclonia, então eu posso ter sinais de rabdomiólise e aí necessidade de uma hidratação mais intensa e até, muitas vezes, alcalinização. Eletrólise, a glicemia já falei, eletroregistólise, né? Lembrar que nesses casos a gente pode ter a síndrome intermediária, que normalmente acontece com intoxicação por organossolados, acontece 24, 96 horas após a intoxicação, isso se caracteriza por uma fraqueza de musculatura inicialmente. Pode ser musculatura flexora do pescoço, proximal dos membros, mas pode culminar em fraqueza de musculatura respiratória ali. Então, às vezes, mesmo o indivíduo saindo da síndrome colinérgica, às vezes não consegue estubá-lo
né, por conta dessa fraqueza muscular, e isso pode levar até 21 dias para recuperar. E órgãos psorácicos também a gente pode ter a polineuropatia tardia, mas aí normalmente acontece mais tardiamente, 2 a 4 semanas, e é mais distal, tá? Isso aqui, para quem não conhece, o chumbinho, né, a gente tem o chumbinho líquido, né, que vem nesses frascos, por exemplo, esse frasco de vidro, né, e o chumbinho ali sob a forma de pequenos grãozinhos cinzas, se assemelham ao chumbinho das armas de pressão mesmo, só que são muito menores, né. Antes a gente via o chumbinho basicamente composto por aldicarb, né, hoje em dia o aldicarb, né, não é mais comercializado no Brasil, então a gente vê chumbinho composto por outros carbamatos, por fosforados e até pela junção dos dois. Eu trouxe aqui um paciente de 54 anos que ingeriu em tentativa de suicídio quantidade indeterminada de paration, que é um organofosforado, né? Ele foi admitido na emergência torporoso, com sudorese profusa, celorreia, bradicardia, miose e vômitos, né? Esses foram os sintomas que passaram para nós. Possivelmente ele tinha algum sintoma nicotínico também, né? Mas você vê que é um paciente molhado, com miose e vômitos, né? Foi feita lavagem gástrica carvão ativado, né? Mesmo já se passando 1 hora. A dose de ataque e manutenção de atropina e iniciou a palidoxina. Olha a colinesterase dele, né? Hoje a nossa referência é outra, né? 7.000, 19.000, mas nessa época era essa referência. Então, bem rebaixada. O paciente, né, depois da dose de ataque, manutenção de atropina ficou estável, sem sinais muscarínicos ou nicotínicos. No dia seguinte, tornou-se instável hemodinamicamente, teve depressão respiratória, foi entubado e colocado em ventilação mecânica e iniciado droga vasoativa. Suspeitaram de broncoaspiração. Né, uma coisa importante aqui, olha a colinesterase que ele repetiu, ainda mais baixa. Porque tem que lembrar, alguns agrotóxicos, por exemplo o paration, né, quando ele é metabolizado, ele se transforma em paraoxon, que inibe a colinesterase ainda mais. Então você vê que mesmo usando a pralidoxina, não houve aumento da colinesterase, houve uma maior inibição da colinesterase. Provavelmente, nesse dia 19, quando ele se tornou instável, hemodinamicamente teve depressão respiratória, ele teve uma reativação dos sintomas colinérgicos, e o que ele precisava provavelmente era uma nova dose de ataque de atropina, né, mas não foi visualizado. Né. No dia 20, foi iniciado antibiótico para a broncoaspiração. Vejam que no dia 21, dias após a intoxicação, a colinesterase ainda está mais baixa. Eu quis trazer isso até para mostrar realmente a ineficácia da pralidoxima, né? E só começou a recuperar a colinesterase no dia 26. Mesmo assim, ela está ainda mais baixa do que no dia que ele chegou, que foi dia 18, né? Então, 8 dias depois, mesmo usando pralidoxima, a colinesterase ainda está mais baixa do que na admissão. Mas ele já estava mais estável, sem celorreia, ainda miótico, fez uso de atropina e pralidoxima até o dia 30, né, ou seja, né, mais de 10 dias após a intoxicação. Eu quero falar que esse caso ele foi feito anos atrás, tá? Hoje em dia a gente não usa mais pralidoxima, mas só para mostrar para vocês realmente que, né, nesse caso a pralidoxima não teve nenhuma ação. Esse aqui é o paciente que acabou evoluindo com a pneumonia por pseudomonas, mas evoluiu bem no dia 12 e teve alta hospitalar. A outra síndrome é a síndrome anticolinérgica. Na realidade, né, se eu acabar usando, por exemplo, atropina, sem reavaliar meu paciente, por exemplo, com uma síndrome colinérgica, eu posso chegar numa síndrome anticolinérgica, né? Ou seja, ela é basicamente o oposto, né? As mucosas, ao invés de molhadas, elas vão estar secas, esse paciente pode estar ruborizado, hipertérmico, hipertenso, pode evoluir com delírios, alucinações, convulsões, coma, midríase, taquicardia e arritmias, né? A causa mais comum de óbito aqui na síndrome anticolinérgica são as arritmias, mas também podemos ter óbito por depressão do sistema nervoso central, hipoventilação, insuficiência respiratória, né? Podemos ter óbito por status epiléticos, enfim. Mas o mais comum é por arritmias, né? Quais os agentes envolvidos? Eles são muitos, né? Como a gente falou da atropina, é o clássico, né? Além da atropina, antidepressivos tricíclicos, podem levar a síndrome anticolinérgica, carbamazepina, antihistamínicos, por exemplo, clorfeniramina, o dimenhidrinato, prometazina, alguns vegetais beladonados, como beladona, saia branca, a eosina, escopolamina, biperideno, alguns antipsicóticos, como a clorpromazina, quetiapina, relaxantes musculares,
como a ciclobenzaprina, e até o cipreptadine, né, que na realidade é utilizado em crianças como estimulante de apetite, em algumas formulações comerciais, podem levar a síndrome anticolinérgica, né. A gente fala que as arritmias são a principal causa de morte, porque a maioria desses agentes inibem os canais rápidos de sódio a nível de miocárdio, causando um retardo na despolarização, um retardo na condição do estímulo, né? Então a gente vai ver como primeiras alterações eletrocardiográficas de alerta, prolongamento do QT, chama de QT longo, o aumento de intervalo QRS. Essas são as alterações eletrocardiográficas de alerta que nos mostram que possivelmente esse indivíduo pode evoluir com uma arritmia. Também defeitos de condução interventricular, prolongamento de PR e aquela taquicardia ventricular polimórfica torsada e pô. Tratamento, né? Aqui, como são medicamentos não anticolinérgicos, eles retardam o esvaziamento gástrico. Então, principalmente se o indivíduo fez uma ingesta na primeira hora, a gente pode fazer a lavagem gástrica do carvão ativado, né? Alguns falam até 2 horas, pelo menos por carvão ativado, né, em virtude dessa possibilidade de diminuição, de esvaziamento gástrico, redução do preço do autismo. Tá? A manutenção das funções vitais e a hidratação, aí, como eu falei, para todas as síndromes, né, então lembrar sempre de deixar o paciente hidratado. E o resto é tratar complicações, né? Se o indivíduo tiver convulsões, a gente utiliza benzodiazepínico, diazepam, midazolam. Se refratário, eu posso pensar até em utilizar o fenobarbital, mas eu não devo utilizar a fenitoína. Tá? Aliás, em toxicologia, a gente, para convulsão, a fenitoína quase que está proscrita, vamos dizer assim. Claro que nada é nunca e nada sempre. Mas é que a maioria das medicações ou drogas que causam convulsões também causam arritmias, né? E a fenitoína, como também age nos canais de sódio a nível do miocárdio, poderia precipitar um quadro de arritmia nesse caso. Então, convulsões benzodiazepínicos, se necessário, fenobarbital. Tratar as arritmias de acordo com o protocolo da CLS, se elas ocorrerem, né? Mas é muito importante lembrar, se tiver prolongamento de QRS, o uso de bicarbonato de sódio, né? Normalmente para manter um pH sérico alcalino, em torno de 7,45, no máximo 7,55, e se eu tiver um QTC longo, a importância de usar o sulfato de magnésio. O bicarbonato de sódio eu uso normalmente de 1 a 2 mex quilo, o sulfato de magnésio normalmente a gente usa 2 gramas, tá? Lembrar que se eu tiver um choque refratário, o que eu digo com choque refratário? Eu já fiz volume, né? Eu já fiz bicarbonato de sódio, eu já fiz droga vasoativa, estou com dose alta de nora, por exemplo, às vezes até vasopressina, e o paciente não sai do choque, a emulsão lipídica pode ser utilizada aí, muitas vezes tirando o paciente desse quadro grave. Aqui eu trouxe um caso de uma paciente de 22 anos, feminina, que havia ingerido 50 comprimidos de amitriptilina, passaram para nós como 50 miligramas, eu imagino que seja manipulado, em tentativa de suicídio. Chegou ao hospital em Glasgow 5, com rubor facial, taquicárdica, amidríase bilateral. Foi entubada assim que chegou. Né? A dose ingerida pelo paciente foi muito alta, né? 45 mg por quilo. Se vocês vão para o Toxbase, por exemplo, vocês vão ver que a dose tóxica da amitriptilina é considerada acima de 3 mg por quilo. Mas doses, né, normalmente potencialmente letais são acima de 10 mg por quilo. Ela ingeriu uma dose muito alta, né? Realizou alguns exames laboratoriais e de cara ela já veio com uma CK de 6.115, né? Mostrando aí uma certa rabdomiólise, e o eletrocardiograma só tinha um aumento do intervalo PR. Ela fez uma gasometria que mostrou uma acidose, né? Um pH de 7,16, predominantemente metabólica, mas você vê que o PCO2 também está um pouquinho alto, então quase uma acidose mista. Tá? Foi para UTI, foi entubada, claro, colocada em ventilação mecânica. Foi realizada lavagem gástrica e carvão ativado, né? Também não fazia sentido, fazia 6 horas que ela tinha ingerido essas medicações. Então, normalmente não há indicação nem de lavagem, nem de carvão. E foi iniciada a alcalinização. Dia 11 ela mantinha-se entubada, mas já começava a ventilar espontaneamente, né, ainda midriática, eletrocontacardia sinusal, com alterações de polarização ventricular, mas sem outras alterações. Você vê que ela foi alcalinizada, né, mas o pH ainda estava acidótico, 7,33, né, mas o bicarbonato e PCO2 já mais próximo da normalidade. Dia 9 ela foi entubada, teve alta da UTI e alta hospitalar.
A próxima síndrome que a gente vai falar nem sempre é causada por uma overdose de medicações, né? Aliás, é quase mais comum a gente ver associações de medicamentos em uso terapêutico do que propriamente dito uma overdose, tá? Mas ela se caracteriza principalmente por alteração do estado mental, podendo apresentar com redução do nível de consciência, agitação ou confusão mental, hipertermia. O indivíduo pode ter tanto hipertensão quanto hipotensão, é característico dessa síndrome da desautonomia. A taquicardia, mais comum, diaforese, e outros sintomas neuromusculares, mioclonia, tremores, hipertonia, convulsões e coma. A tríade clássica da síndrome serotoninérgica seria alteração do estado mental, hiperatividade neuromuscular e instabilidade autonômica. Tá, os agentes envolvidos, né, inibidores da recaptação de serotonina, isoladamente ou em associação com inibidores da monoaminoxidase ou outras medicações serotoninérgicas, né. Você viu que o Talkspace coloca, né, a síndrome serotoninérgica tipicamente ocorre quando pacientes são expostos a 2 ou mais medicamentos ou drogas que aumentam o efeito da serotonina nas sinapses serotoninérgicas, por aumentar a liberação, reduzir a recaptação ou metabolização ou estimular os receptores de serotonina, né? Mais do que numa overdose aguda, né? Por exemplo, inibidores seletivos da captação de serotonina, não seletivos, inibidores da MAO, antidepressivos tricíclicos, antagonistas de receptor 5-HT3, tramadol, triptanos, linezolida, inclusive a erva de São João, que é o hipérico perfurato, drogas de abuso como êxtase, anfetaminas, cocaína, derivados de catinona, mefedrona, etc. Então, várias medicações ou drogas e substâncias podem estar envolvidas aí. Tá? Por exemplo, às vezes o indivíduo faz uso de um antidepressivo inibidor da recaptação de serotonina e usa uma droga de abuso como o êxtase. Então, a chance dele ter uma síndrome serotoninérgica aumenta bastante. O tratamento, basicamente, né, nesses casos é raro a gente ter indicação de alguma medida de descontaminação, porque normalmente é associação, e quando o indivíduo já chega com uma síndrome serotoninérgica, por exemplo, se for por overdose de uma substância específica, se ele já chegar sindrômico, já passou o tempo de fazer qualquer medida de descontaminação. Então, seria basicamente o tratamento voltado para a manutenção de sons vitais, a hidratação é fundamental, né? A hidratação para todos, né, os casos de intoxicação, aí, principalmente aqueles que podem cursar com rabdomiólise, com manifestações neuromusculares, é fundamental. Para convulsões benzodiazepínicos e, como eu falei anteriormente, né, se forem convulsões refratárias a benzo, fenobarbital, né, a gente não deve usar fenitoína para o aumento do risco de arritmias. Se o indivíduo estiver hipertérmico, né, o tratamento vai se envolver medidas físicas, né, de resfriamento corporal, então retirar as vestes do paciente, os ventiladores, ar-condicionado no frio, compressas frias, até bolsas de gelo, né. E o medicamento que pode ser utilizado é o cicloetadine, que é um antagonista do receptor 5-HT2A, que pode ser útil se o paciente não responde às terapêuticas anteriores, né? Uma coisa que a gente deve lembrar, né, porque muitos pacientes desses podem vir a ficar entubados, sob ventilação mecânica, e aí com pseudoanalgesia, é que a gente não deve utilizar fentanil, né? Inclusive há relatos de casos, eu trouxe um aqui embaixo, né, de síndrome serotoninérgica causada por uso terapêutico de citalopram e PETs de fentanil. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atenta aí nos pacientes que estão entubados em ventilação mecânica e precisam de pseudoanalgesia, de não utilizar esse medicamento. Aqui um paciente feminina de 43 anos, há 4 dias já estava com uma confusão mental, segundo o esposo, e nesse dia em particular, dia 22, ele encontrou desacordada, né? Ela estava na admissão hospitalar em Glasgow 8, hiperventilando, com quadro de rigidez muscular e icterícia. Era uma paciente com algumas doenças, né? Ela era polimedicada, então ela tinha um quadro de depressão, fazia uso de 2 medicações antidepressivas, a amitriptilina, que é o triciclo, que é a sertralina, era hipotiroidiana, fazia uso de levotiroxina, e também tinha hepatite C, então fazia uso de ácido fólico, ibabirina e interferon, né? O marido afirma que não havia comprimidos faltantes, não foi uma tentativa de suicídio.
ela acabou evoluindo com midríase, hipertermia, taquicardia, piora do nível de consciência, acidose metabólica, acabou indo para UTI, entubado, ventilação mecânica, persistiu com o quadro de rigidez muscular. O pessoal fez tomografia de crânio, colícula, todos normais, para tentar achar uma outra causa, todos normais, né? No dia 23, ela ainda, né, com Glasgow abaixo de 8, com aquelas manifestações neuromusculares intensas de mioclonia, hipertonia, hiperreflexia, tremores, né? Chegou a receber clorpromazina, né? Estava na literatura que poderia ser utilizada na síndrome serotoninérgica, mas sem melhor alguma, né? O uso da clorpromazina é dúbio, né? Em alguns fontes a gente encontra que ela pode ser usada, outras fontes mostram que ela pode inclusive prejudicar, né? Então aqui não ajudou. Ela persistiu com esse quadro até o dia 27, né? Então, 5 dias depois. E aí a gente conseguiu o ciprofloxacin, né? Mas a maioria dos hospitais não tem esse medicamento aí padronizado, então depende de aquisição de um medicamento não padronizado. Ela iniciou o uso, teve melhora na rigidez muscular. No entanto, ela tinha evoluído com uma bronquipneumonia, provavelmente hospitalar, piora da função renal e acabou tendo um choque séptico, falência de múltiplos órgãos, sistemas e veio óbito, né? Vocês veem que todos os casos que eu trouxe aqui eram de intoxicação. Esse, na realidade, não é bem uma intoxicação, né? É uma interação medicamentosa aí não bem-vinda que acabou levando o óbito da paciente. Eu não vou falar muito sobre síndrome neuroléptica, mas a síndrome serotoninérgica pode confundir com a síndrome neuroléptica, né? Aí a história é que vai fazer diferença, né? Síndrome neuroléptica, o mais comum a gente ter hipertermia, alteração do estado mental, instabilidade autonômica e rigidez muscular. Vocês veem que tudo isso eu tenho na síndrome serotoninérgica, né? Posso ter a cinesia ou distonia, e a gente vai ver em laboratório, leucocitose, aumento de CK e mioglobinuria. Tudo isso eu posso ver na síndrome serotoninérgica, mas eu vou ter que ter uma história, né? Então, os critérios propostos em consenso para a síndrome neuroléptica maligna foram exposição a um antagonista dopaminérgico ou retirada de um agonista dopaminérgico nas últimas 72 horas, né? Então, vocês veem que antagonista dopaminérgico, a maioria dos antipsicóticos aí são antagonistas dopaminérgicos, né? Então, haloperidol, quetiapina, enfim. Basicamente, os antipsicóticos usados na terapêutica hoje em dia dos quadros de psicose, esquizofrenia, podem causar síndrome neuroléptica maligna. E a retirada de um agonista, tipo uma bromocriptina, uma cabergolina, nas últimas 72 horas. Então, tem que ter essa história de exposição. Não necessariamente overdose. A gente teve caso, por exemplo, de síndrome neuroléptica maligna aqui, que o paciente tomou um comprimido de haloperidol 5 mg e evoluiu com uma síndrome neuroléptica tão grave que a secada desse paciente chegou a quase 1 milhão. Tá? Então, não precisa necessariamente ter uma intoxicação, precisa ter uma exposição. Tá? Hipertermia, rigidez, alteração do estado mental, aumento de CK, pelo menos 4 vezes no limite superior, labilidade, sistema nervoso simpático, né? Hipermetabolismo e ausência de outras causas. Quando eu falo causas tóxicas, intoxicação por outras coisas. Por exemplo, o paciente tomou 100 comprimidos de fluoxetina, né? Metabólicas, infecciosas ou neurológicas, né? Então, é importante aí para diferenciar a síndrome serotoninérgica da neuroléptica é a história. Uma, eu vou ter exposição a antagonista dopaminérgico ou retirada de agonista. Na outra, eu vou ter exposição a medicamentos que agem aumentando a quantidade de serotonina nas sinapses, ok? A última síndrome que a gente vai falar é a síndrome adrenérgica, né? É uma síndrome que pode se caracterizar por ilusões, paranoia. É raro a gente ver nessa síndrome um quadro de delírio e alucinações, como a gente pode ver na síndrome anticolinérgica, por exemplo. Mas o indivíduo pode ter delírios persecutórios, principalmente, né? Não é impossível a gente ver um quadro de alucinação, particularmente em indivíduos geneticamente predispostos, que com o uso de determinadas drogas, por exemplo, a cocaína, podem abrir um quadro realmente de alucinações, de esquizofrenia, inclusive, né? Mas é incomum. Tá? Então, ilusões, paranoia, delírio persecutório são comuns. Taquicardia, hipertensão, hipertermia, diaforese, palidez, hiperreflexia, midríase, convulsões e coma. Tá?
Nessa síndrome, a morte pode vir, na realidade, de múltiplas causas, né? Porque, teoricamente, eu posso fazer uma isquemia, né, com a grande liberação de adrenalina, de qualquer órgão-alvo, né? Então, é uma síndrome que pode levar ao óbito por várias causas. Os agentes mais comumente envolvidos, a cocaína, sob várias formas de apresentação, né, sobre a forma, o mais comum que a gente vê, ela é por uso nasal, né, a gente fala cheirada, né, o pessoal cheira a cocaína. Lembrar que esse uso não é considerado uma via respiratória, inalatória, e sim uma via intranasal ou seja, a absorção é por via da mucosa nasal e não por via do trato respiratório, tá? Uso sob a forma fumada, sob a forma de crack, aí sim uma via respiratória inalatória, né? A gente também tem intoxicações e casos graves, aqueles indivíduos que utilizam seu corpo para tráfico, normalmente internacional, de drogas. Aqui no Brasil a gente chama de mulas, né? Mas a nível de literatura internacional a gente chama de body packers ou body pushers, né? O body packer é aquele que engole, né, com pacotes contendo drogas, normalmente cocaína aí, ou heroína, normalmente pacotes envoltos em camisinhas ou em luvas de látex, né, são pacotes contendo grande quantidade de drogas, a gente vê 5, 10 ou mais gramas em cada pacote, os indivíduos chegam a ingerir 50, 60 pacotes, né, normalmente uma droga pura, né. Tem os body pushers, né, que eles colocam esses pacotes em outros orifícios, no orifício vaginal, ou por via anal, são pacotes ainda maiores, né? E ainda temos os que a gente chama body stuffers, né? Que são normalmente pequenos traficantes de drogas que, ao serem abordados pela polícia, acabam ingerindo os papelotezinhos de drogas que eles têm em posse, né? Normalmente os casos de body stuffers são casos mais leves, porque a quantidade ingerida normalmente é menor, e as drogas são de uma pureza bem menor. Não que a gente não possa ter casos graves, mas o mais comum é que sejam casos leves. Bom, as anfetaminas, né, e aí a gente tem, hoje em dia, né, os medicamentos usados para déficit de atenção e hiperatividade, né, metilfenidato, lisdexanfetamina. Também, apesar de proibido no Brasil, a gente tem ainda o pessoal que faz contrabando e tráfico de medicações derivados anfetamínicos, como anfeproporex, anfepramona, ditilpropiona, etc. Alguns outros derivados anfetamínicos, drogas de abuso, né, até drogas como êxtase, pode levar tanto a síndrome serotoninérgica ou adrenérgica, metanfetaminas. Então ficar atento a essas drogas sintéticas atuais que podem levar a manifestações tanto serotoninérgicas quanto adrenérgicas. Tá? O tratamento geral, vai ter papel lavagem gástrica carvão ativado? Olha, só se o indivíduo, por exemplo, tentou suicídio, tomou 50 comprimidos de metilfenidato a 30 minutos e foi para o hospital, faz sentido, né? Mas se o indivíduo, por exemplo, usou êxtase, 2 da manhã chegou, ou usou uma anfetamina às 2 da manhã como droga de abuso, chegou no hospital com uma síndrome adrenérgica às 4 da manhã, não faz sentido. Essa droga já foi absorvida, ela é rapidamente absorvida, tá? Então é raro, muito raro a gente ter o papel de lavagem gástrica carvão ativado. Ainda o carvão ativado, como a gente, né, nesses casos de body packer, body stuffer, né, que são esses mulas, né, ou os pequenos traficantes, como a gente não tem como fazer, pelo menos aqui em Santa Catarina, a gente não tem como fazer irrigação intestinal total com polietileno glicol, a gente acaba fazendo muitas vezes o carvão ativado seguido de catártico, né, para caso ocorra rompimento dessas embalagens contendo cocaína, por exemplo, o carvão ativado possa absorver. Não é um procedimento recomendado, muito recomendado pela literatura internacional, o mais recomendado é a irrigação intestinal total, né, com solução de polietileno glicol, no adulto, a gente passa uma sonda nasoenteral e faz essa solução de polietileno glicol a 2 litros hora, até a eliminação de todos os pacotes. Como a gente não dispõe disso,
a gente acaba fazendo carvão ativado, seguido do catártico, normalmente manitol, né? A gente faz isso periódico, a cada 2 a 4 horas, até a eliminação completa dos pacotes. Lembrando que é importante deixar esse paciente hidratado e cuidar com os distúrbios eletrolíticos e eletrolíticos, principalmente por conta do laxante, né? do catártico. Tá? A hidratação e manutenção de funções vitais, como eu falei, para todos as situações, as síndromes, né? Tratar convulsões com benzodiazepínico, se necessário, fenobarbital, novamente aqui, não utilizar fenitoína, né? Porque todas essas drogas, cocaína, anfetamina, derivados de anfetaminas, podem levar a arritmias, e o uso de fenitoína pode precipitar mais facilmente a arritmia. Tratar a hipertensão e a arritmia se ocorrerem, né? Normalmente hipertensão, o benzodiazepínico, se for uma hipertensão leve, ele costuma, normalmente o indivíduo já fica mais calmo, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, até a temperatura. No entanto, se eu tiver uma hipertensão importante, que for refratária ao uso de benzodiazepínicos, eu posso utilizar nitroprusiato, por exemplo. Tá? As arritmias podem ser tratadas mesmo com um protocolo de ACLS. Os benzodiazepínicos aqui, o BZD, que eu coloquei, eles são uma grande arma aqui, né? Porque, como eu falei anteriormente, ele acaba deixando o indivíduo mais tranquilo e diminui todos esses sintomas de hipertensão, de taquicardia, de agitação, de hipertermia. Né? Lembrando que deve-se evitar beta-bloqueadores, porque se eu tenho uma grande liberação adrenérgica, se eu bloqueio os receptores beta, essa adrenalina vai tudo para receptores alfa, podendo provocar inclusive uma isquemia coronariana e levar o indivíduo à morte. Evitar o uso de neurolépticos, né? E, às vezes o pessoal não quer fazer benzodiazepínico para agitação, quer fazer haloperidol, quer fazer neuroléptico, prometazina, clorpromazina, levopromazina. No entanto, os neurolépticos, além de diminuir o limiar convulsivo, eles aumentam o risco de cardiotoxicidade, de arritmias. Assim como deve-se evitar a fenitoína, também pelo risco aumentado de arritmias. Como eu falei, essas drogas, elas podem fazer isquemia em qualquer órgão, né? Então eu posso ir a óbito ou complicar com um infarto agudo do miocárdio, com um acidente vascular cerebral normalmente isquêmico. Claro, se eu tiver uma crise hipertensiva, eu tiver já uma malformação congênita, por exemplo, arterial, cerebral, eu posso evoluir com AVC hemorrágico também. Eu posso evoluir para insuficiência renal multifatorial. Às vezes eu tenho, por exemplo, insuficiência renal porque eu tenho uma rabdomiólise, uma CK elevadíssima. Além disso, eu tenho uma isquemia renal. Além disso, eu tenho uma hipovolemia, porque eu me hidratei pouco. Arritmias fatais, né, normalmente taquiarritmias, né. Insuficiência hepática não é comum, mas eu posso ter uma insuficiência hepática, principalmente por isquemia. Posso ter isquemia mesentérica, né. Eu posso ter um status epilético, convulsionar, e vir óbito por isso, enfim, é multifatorial realmente os óbitos nessa síndrome, né. Nesse ano de 2020, aqui em Santa Catarina, a gente teve, se eu não me engano, foram 10 óbitos por cocaína, tá? Então, nos últimos anos foi um aumento aí significativo nos óbitos por cocaína, e sempre de forma multifatorial. Eu trouxe um caso clínico de um rapaz, só para mostrar que às vezes a quantidade, né, a gente vê, eu, por exemplo, vi casos de paciente que sobreviveu e dizendo para mim que cheirou 10 gramas de cocaína, que o paciente queria morrer, comprou 10 gramas de cocaína com o salário dele, fez 10 carreiras de cocaína, cheirou os 10 carreiros seguidos para morrer e não morreu. Né, claro, fez uma síndrome adrenérgica, fez uma hipertensão severa, teve que ser tratado com nitro, mas sobreviveu, ficou bem em menos de 3 dias, assim como a gente vê casos graves como esse. Era um paciente masculino de 24 anos que utilizou cerca de meia grama de cocaína por via intranasal há cerca de 1 hora. Né? Segundo ele era um paciente que tinha parado de usar cocaína, porque tinha ido morar com a namorada, que falou que só moraria com ele se ele tivesse sem usar droga. E ele acabou pegando o salário nesse dia, rachado 1 grama com o colega, né, cada um ficou com meia grama e resolveu utilizar a droga de uma vez só, visto que a namorada chegava da faculdade às 10 da noite, ele queria que até às 10 da noite eles não estivessem mais parecendo drogado, para ela não perceber. Então ele usou de uma vez só.
Tá? Logo depois ele começou a apresentar uma agitação psicomotora intensa. Segundo o colega, ele começou a quebrar tudo em casa. O colega acabou chamando o pai, que acionou a polícia militar, que trouxe no hospital. Então ele chegou com muita agitação, com uma hipertermia leve, hipertensão leve e midríase, né? Foi entrar em contato com o ciatox, foi orientado os sinais e sintomas esperados, os exames a serem solicitados, o tratamento. Neste momento, mais importante, o uso de benzodiazepínico e a hidratação. Foi realizado isso, meio da noite lá, madrugada, né? O paciente 4, 5 horas da manhã acordou com um desejo de alta. Permanecia apenas com leve midríase, segundo anotações da ficha de emergência restante do exame físico normal, mas acabou ficando porque os exames haviam solicitados e eu precisava aguardar os resultados, né? No dia seguinte ele estava tranquilo, engasgou 15, só estava hipertérmico, com 38,9 de temperatura, queria ir embora, dizia pra gente assim, não preciso trabalhar, queria ir embora, mas os exames já vieram alterados. Ele veio com uma discreta alteração de CK, uma creatinina ali de 2,2, uma ureia tocada e as transaminases tocadas, tá? A gente achou até que essas transaminases inicialmente eram mais tocadas por conta da rabdomiólise ali, né? Apesar de uma CK não tão elevada, né? Mas não pensamos necessariamente em ciência hepática. Aí foi orientado a aumentar a hidratação, fazer controle de urese e repetir os exames, inclusive TAP, para ver a função hepática, né? E as enzimas cardíacas. E eles mostraram aí um TAP aí já bastante alterado, com atividade de 21%. A CK não aumentou tanto, foi para 2.500, né? Creatinina, em virtude da hidratação, ficou bem, 2. E as transaminases aumentaram um pouquinho mais, né? A gente pensou numa insuficiência renal secundária à rabdomiólise, apesar de uma rabdomiólise não intensa, e uma insuficiência hepática para ser pensado imediatamente, né? Houve uma piora progressiva da função hepática, diminuiu a atividade protrombina até 7% e aumento importante das transaminases, assim, chegou a 7.000 transaminases, permaneceu hospitalizado até o dia 12. No entanto, em virtude dessa insuficiência hepática aí quase que fulminante, a equipe optou por transferir ele para um hospital para colocar ele em lista de espera de transplante hepático, tá? Ele foi piorando progressivamente, evoluiu com SARA, foi entubado, colocado em ventilação mecânica. Houve piora não só da função hepática, mas também da função renal. É uma creatina de 7, né? Chegou a iniciar a hemodiálise e permaneceu com esse quadro grave até o dia 19/4, né? A gente achava, inclusive, que ele iria evoluir a óbito quando ele começou a apresentar uma melhora clínica e laboratorial. No dia 20 ele foi estubado, continuou melhorando clínica e laboratorialmente. No dia 26 esse paciente rasgou 15 sinais vitais normais, boa diurese, um TAP totalmente recuperado, RNA de 1,3, a creatinina ainda tocada, né, TGP ainda tocado, mas continua internado até o dia 29/4, teve alta hospitalar com exames praticamente normais. Lembrar que foram solicitadas aqui hemocultura, sorologias que excluíram outra causa de insuficiência hepática. Felizmente, então, esse paciente sobreviveu. Mas vejam, com 0,5 grama de cocaína, né? Então, às vezes, como eu falei, eu já vi paciente com mais de 10 gramas sobreviver, né, querendo se matar, e esse paciente com 0,5 grama por pouco não evoluiu a óbito. Conclusões, gente. Claro, eu não falei de todas as síndromes tóxicas envolvidas, eu falei das mais comuns que a gente atende aqui, né? Tem síndrome metahemoglobinizante, entre outras síndromes, né? Síndrome piramidal, etc. Mas eu optei por falar dessas pelo tempo, né? E mostrando que o reconhecimento de síndromes tóxicas, principalmente quando a gente não tem uma história clara de exposição, é fundamental para nortear o manejo do paciente intoxicado, principalmente, como eu falei, quando não se tem informações sobre a história de exposição. Por exemplo, a gente se pega uma síndrome colinérgica, no momento do atendimento, não importa se é uma síndrome causada por um carbamato, por organo fosforado, ou até por um medicamento inibidor de colincerase. Se eu diagnosticar a síndrome, eu vou tratar ela com atropina, com tratamento geral, e vou poder salvar a vida do indivíduo sem mesmo saber qual é o tipo de agente, né? Então é fundamental. E vocês notaram que é importante ficar atento às interações medicamentosas para a gente evitar agravamento do quadro de intoxicação. Por exemplo, se eu tenho uma intoxicação por benzodiazepínico antidepressivo triciclo, eu não posso usar flumazenil. Se eu não sei o que é, eu não posso usar o flumazenil, porque eu posso precipitar esse indivíduo em um quadro de arritmia, um quadro de convulsão fatal. Se eu tenho uma intoxicação
por cocaína, por exemplo, eu não posso usar beta-bloqueador, eu não devo usar neuroléptico, antipsicótico, né, pensando que eu possa estar melhorando o quadro, que eu posso precipitar um quadro de arritmia ou convulsões. Se eu tenho um quadro de convulsões refratárias, diferente de outras causas de ataques epiléticos, eu não devo usar a fenitoína, que eu posso precipitar no indivíduo as arritmias fatais, né? Então, ficar muito atento às interações medicamentosas, esses são alguns exemplos, né? Mas para que a gente, no tratar o paciente, não venha, eventualmente, a piorar o quadro de intoxicação, podendo levar a uma iatrogenia. Então, é importante ficar atento nisso, e nós, né, principalmente que trabalhamos em centros de informação de assistência toxicológica, no passar a informação para o médico solicitante, é importante que a gente atenta. Muitas vezes é mais importante o que não fazer, né, por exemplo, em determinadas intoxicações. Né, não tem antídoto, o mais importante é o que não fazer. Por exemplo, na cocaína, não fazer beta-bloqueadores, não fazer neurolépticos, não fazer fenitoína, né, é bem importante isso, tá bom? Gente, eu acho que foi isso, acho que eu consegui cumprir o tempo aí certinho, deu exatamente 10h30, então eu fico aberta aí para alguma pergunta, ok? Deixa eu só sair dessa tela aqui. Professora Adriana, muito obrigado pela explanação, super clara, e correu tudo bem durante sua fala. Muito interessante ouvi-la e conhecer as suas experiências nesses atendimentos das síndromes tóxicas. Eu explico aos participantes que eu e a professora Adriana estamos sem câmera, porque estava muito ruim a conexão, nós optamos por deixar desligado, pelo menos para a gente conseguir fazer a palestra. E nós já temos algumas perguntas, Adriana, eu vou repassar para você. A Fabiana Andréia Pádia Manissoba, lá do Ciatox de Mato Grosso do Sul, ela pergunta: por gentileza, doutora, a erva de São João, que é um medicamento fitoterápico amplamente utilizado, pode causar alguma síndrome serotoninérgica? Sim, isoladamente é improvável, né? Mas a associação do hipérico perfurato, que é a erva de São João, com outras medicações, inibidores da recaptação da serotonina, ou que estimulam a serotonina nas fendas sinápticas, o uso concomitante pode levar, sim, a síndrome serotoninérgica, como eu coloquei aqui até no recorte do slide ali do ToxBase. Beleza. A Wellington Crisóstomo Gomes Correia, do Ciatox da Faculdade de Medicina da USP, ela coloca: parabéns pela aula, doutora Adriana, por favor, contar sua experiência no tratamento de síndrome serotoninérgica por cripoheptadina. Foram utilizados comprimidos ou microcomprimidos? Muito obrigado. Na realidade, a nossa experiência é pequena, né, porque a gente não tem a ciproheptadina padronizada nos hospitais em geral. Os casos que a gente utilizou, né, e esse caso que eu mostrei aqui foi aqui no nosso hospital, mas o paciente acabou indo a óbito, porque a gente conseguiu tardiamente, foi comprado esses medicamentos junto com vitaminas mesmo utilizados para crianças, né, com 4 mg normalmente de ciproheptadina, tipo AP-Vitin, Clorital, esse tipo de medicamento, tá? A gente não conseguiu o ciproheptadina puro não para utilização, mas é bastante rara a gente ter a possibilidade de usar esse medicamento pela falta de padronização nos hospitais, e quando chega a comprar o medicamento já é tardio, ou o paciente evoluiu muito mal, ou o paciente já melhorou e não tem mais indicação de uso. Ótimo. A Sayonara, da Ciatox, como sempre, excelente conferência. Tem algumas dúvidas. Eu vou passar um por vez para você ir respondendo, para você não se perder nas explicações. O ToxBase tem em suas diretrizes no tratamento das intoxicações a seguinte recomendação: não há registro na literatura do benefício da lavagem gástrica. A recomendação é sempre carvão para medicamentos que são absorvidos pelo carvão. O último consenso da American Academy Clinical Toxicology e a European Association of Poison Centers and Clinical Toxicologists
Estudos clínicos em voluntários, a recomendação para o uso da alcalinização urinária como primeira linha de tratamento foi feita apenas para 2 situações. Pacientes com intoxicação moderada ou grave por salicilatos que não preenchem os critérios para hemodiálise. Pacientes com intoxicação pelo herbicida ácido 2,4-D, né? O que fazer então? Acho que ela está perguntando 2 situações aqui. A questão da lavagem, a controvérsia da lavagem gástrica, e o Toxbase colocando isso, e a questão da recomendação da alcalinização urinária, que coloca que seria por salicilatos ou 2,4-D apenas. Qual que é a sua visão sobre isso, doutora Patriana? A minha visão é a seguinte: em medicina nada é sempre, para começar, tá? Por exemplo, se você chegar um paciente, eu já cheguei a pegar um paciente que tentou suicídio, mora do lado do hospital, ele tomou 50 comprimidos de amitriptilina, tá? Ele chegou 20, 30 minutos depois no hospital, isso já aconteceu, a gente faz lavagem gástrica, você consegue tirar praticamente tudo. Por quê? O antidepressivo tricíclico tem uma redução lentifica o esvaziamento gástrico e reduz o peristaltismo. Via de regra, 99% dos casos não vai ter indicação de lavagem gástrica, né? Mas a gente tem que usar o bom senso, né? Se o indivíduo fez uma grande gestão, se eu consigo tirar 45 comprimidos desses 50 que ele tomou, né? Mas é isso que eu estou dizendo, tem que ser nos primeiros minutos. A gente fala depois de 1 hora nunca, né? Na primeira hora, numa overdose maciça, particularmente de medicamentos que possam reduzir o peristaltismo, o esvaziamento gástrico, no meu ver, o bom senso mostra que a gente pode fazer. O carvão ativado, naquelas substâncias que são absorvidas pelo carvão e não há contraindicação de uso. Claro, se você usar soda cáustica, por exemplo, com amitriptilina, eu não vou indicar carvão ativado por conta da soda cáustica. Tá? Carvão ativado, particularmente na primeira hora, e naqueles casos, pode ser usado doses múltiplas, naqueles casos, principalmente de medicamentos com circulação intrahepática, né? Como a coisa que eu falei do fenobarbital, que ele tem uma meia-vida aí de 96, 120 horas em doses terapêuticas, e em overdoses pode aumentar muito, então a gente vai ter uma possibilidade de pegar esse medicamento a nível do duodenal, né? Então, com relação à lavagem gástrica, você vai ver Toxbase há anos já, ele nem cita lavagem gástrica como método de descontaminação, mas se a gente usar o bom senso para as exceções, naquele paciente com uma overdose de uma substância ingerindo uma quantidade potencialmente letal, que chegue rapidamente ao hospital, isso é indicado, tá? Também já vi casos, por exemplo, que o paciente fazia uma lavagem gástrica depois de 15 minutos e morrer. Por exemplo, um paciente que tinha ingerido carbureto, que é utilizado, né, em espeleologia e também em soldas, em oficinas, né? Um paciente que tomou a pastilha de carbureto em tentativa de suicídio, ele estava ao lado do posto de saúde, ele foi imediatamente ao posto de saúde após tomar essa pastilha e foi feita uma lavagem gástrica. E isso levou ele a óbito, porque o carbureto associado à água, ele se eleva a uma temperatura de 3.600 graus, então o menino morreu aí em questão de 5, 10 minutos, né? Então a lavagem gástrica, eu penso que ela traz mais riscos que benefício, né? E como eu falei, 99% ou mais das vezes não há indicação, mas medicina nada é sempre, pode haver sim indicação, no meu ver, com bom senso, se o indivíduo fez uma injeção de uma dose potencialmente letal em curto espaço de tempo. Tá? A última pergunta, Alvia. Estudos clínicos involuntários e recomendação para o uso de alcalinização urinária com primeira linha de tratamento feita apenas em 2 solicitações. Pacientes com intoxicação moderada por graves salicilatos que não preenchem os critérios para hemodiálise. Pacientes com intoxicação por herbicida 2,4-D. O que fazer então? Você falou primeira linha não. A gente normalmente não usa como primeira linha de tratamento, né? Mas se eu tenho uma rabdomiólise maciça, você vai ver que a maioria da literatura, mesmo Macromedex, que a gente não tem mais acesso, o uso da alcalinização urinária ela é controversa, mesmo em caso de rabdomiólise maciça. Mas a gente vê você diminuindo, você aumentando o pH urinário, mantendo o pH urinário alcalino, a gente sabe que diminui a precipitação de hemoglobina em túbulos renais, então a gente diminui o risco de insuficiência renal. Então, eu aqui, mesmo nós em consenso com a nefrologia do hospital, naqueles casos onde eu tenho uma CK
Acima de 10.000, nós temos indicado a alcalinização urinária. E no fenobarbital, né, a literatura mostra, do ponto de vista fisiopatológico, que um pH urinário alcalino aumenta a velocidade de excreção do fenobarbital. Né, vamos supor, é muito difícil a gente fazer, eu teria que, por exemplo, para ter uma evidência para 1.000 pacientes intoxicados com fenobarbital, por exemplo, 500 pacientes, eu faço alcalinização, faço todo o tratamento, que seria suportivo apenas, né? E o carvão ativado em doses múltiplas lá no início, que a gente pode fazer, e o outro, além de suportivo, alcalinização urinária. Quando que eu vou ter essa evidência? Quando que eu vou ter essa possibilidade? É muito difícil. Primeiro que os pacientes vão ter ingerido quantidades diferentes, então é difícil a gente ter evidência em toxicologia, por conta que é muito difícil a gente ter grupos que a gente possa comparar um número expressivo de pacientes. Então acaba a gente fazendo revisão de série de casos, de relatos de casos, então as evidências ficam mais raras, né? Mas eu faria alcalinização urinária em caso de rabdomiólise com superior a 10.000, claro, no ácido acetilsalicílico e 2,4-D, e nos casos de fenobarbital, grandes overdoses com níveis séricos bem elevados, para tentar aumentar a velocidade de excreção. É claro, sempre que eu faço alcalinização, é importante eu monitorar pH sérico, para que eu não faça uma alcalemia excessiva, e mais importante ainda, eu monitorar potássio, né, porque sempre que eu alcalinizo, né, eu vou botar, cada vez que eu aumento 0,1 no pH sérico, eu vou diminuir 0,4 no potássio sérico. O potássio vai entrar para dentro da célula. Então é fundamental a gente monitorizar o potássio para não causar uma hipocalemia e complicada para o paciente. Eu penso assim. Obrigado, Adriana. A senhora digitou aí no chat que ela concorda com a alcoolização para intoxicação por barbitúricos, por aumentar a fração ionizável e, consequentemente, a eliminação e diminuir a absorção desse. Eu só falo também, você acabou respondendo alguma. Deixa eu falar a resposta agora, você respondeu algumas que eu tinha colocado aqui para te perguntar. Ficou uma terceira aqui que eu vou repassar para você. Como que vocês aí, né, com a experiência no Cetox Santa Catarina, realizam a retirada da atropina de manutenção quando vocês estão tratando o paciente com intoxicação por inibidores da acetilcolinesterase? É uma retirada abrupta, gradual, desmame? Como que é que vocês têm feito aí? Bom, a gente, né, primeiro a gente faz aquela dose de ataque e nós optamos aqui por orientar a manutenção em bomba de fusão, né? Orientando que se o paciente ficar em bomba de fusão e a gente não utilizar a manutenção em bolos de atropina, é importante que o médico reavalie esse paciente no começo a cada 30 minutos, depois de hora em hora. Né? O médico, a equipe de saúde em geral, médico, enfermeiro, etc. Né? Então a gente costuma orientar uma diluição, né, para facilitar. Aí, por exemplo, se for ampolas de 0,5, a gente orienta 20 ampolas de 0,5. Isso para o começo da manutenção, né? Em 80 ml de soro fisiológico ou 40 ampolas de 0,25 em 60 ml de soro fisiológico, que eu teria uma concentração aí de 10%, ou seja, cada 10 ml dessa solução eu teria 1 miligrama de atropina, né? Aí, claro, a início da dose de manutenção vai depender da quantidade de ampolas que a gente usou na dose de ataque, né? Por exemplo, se eu utilizei 200 ampolas na dose de ataque, possivelmente eu vou começar com uma manutenção de uma dose mais alta, tipo 4 miligramas hora, o que daria, por exemplo, 40 ml hora dessa solução, né? Se eu conseguir uma atropinização com um número de ampolas mais baixo, tipo assim, 20 ampolas de atropina eu já atropinizei, é um caso leve, normalmente a gente vai começar com uma manutenção de 1 miligrama hora, o que daria 10 ml hora dessa solução. Tá? Então, como a gente faz? Eu oriento fazer a dose de ataque até secar e depois fazer a manutenção. Se o paciente começar com algum sinal de atropinização excessiva, tipo, o paciente abriu pupila, né, midriático, ficou ruborizado, mucosa seca demais, começou a apresentar uma taquicardia mais importante. Então, algum sinal de atropinização excessiva, eu reduzo a dose de atropina. Enquanto ele não apresentar nenhum sinal de atropinização excessiva, ou seja, ele vai estar sem sintomas muscarínicos e também sem sintomas anticolinérgicos, ou seja, sem sintomas de atropinização excessiva, eu mantenho a dose. Aí, por exemplo, se eu estou com um paciente que está recebendo, um caso grave, por exemplo, que está recebendo 4 miligramas hora de atropina,
né, já está lá, por exemplo, no segundo dia. E começa a apresentar rubor facial, veja a frequência cardíaca, alterou, às vezes eu não posso usar a pupila como um parâmetro que o cara é grave, está entubado, inflação mecânica, sedado, né? Então eu uso mais a parte do rubor facial, as mucosas muito secas, a taquicardia mais acentuada, eu vou reduzindo. Reduzo, por exemplo, a 3 miligramas hora. Observe que aqueles sintomas melhoraram nas próximas 2 horas, eu mantenho aquela dose mais tempo. Se ele persistir com sinais de tropinização excessiva, eu reduzo para 2. Se ele persistir com sinais, eu reduzo para 1. Se ainda assim persistir com sinais, eu reduzo para meio. Depois de meio, a gente retira. Tá? Então, eu costumo orientar, menos que meio miligrama hora de atropina não faz sentido manter. E é claro, às vezes eu falo para os meus pacientes, para os meus alunos, se você está na emergência, você tem dose de ataque para o paciente lá, iniciou a dose de manutenção, por exemplo, com 30 ml hora, 3 miligramas hora daquela solução a 10% que eu falei. Aí chegou 2 paradas, uma convulsão, um AVC, e você se perdeu naquele plantão de emergência, não teve tempo de reavaliar esse paciente. Isso pode acontecer. Né? Aí o risco de fazer em bomba de fusão. Ou você chegar no paciente, por exemplo, 3, 4 horas depois, ele está com uma franca intoxicação atropínica, né? Ou seja, todos os sinais de atropinização excessiva, aí a gente retira de uma vez, desliga a bomba, né? Não precisa tirar a medicação da bomba, desliga a bomba e observa. Se ele voltar a apresentar sintomas muscarínicos, a gente volta a fazer uma nova dose de ataque e começa com uma manutenção mais baixa. Acho que é isso. Excelente, Adriana. Obrigado pela explicação. Repassando para você, todo mundo elogiando a palestra, sua fala, é unanimidade aqui no chat, tá? Excelente palestra, ótima apresentação, ótima palestra, muito interessante. Muito bom, ótima palestra. Então, todo mundo adorou aqui e possivelmente aproveitou bastante sua fala e seu conhecimento para melhorar na prática do dia a dia aí desse tema toxicologia. Deixa eu ver, o Lucas Rodrigues está digitando, ver se tem alguma última pergunta. Se não tiver, a gente já vai dar encaminhamentos finais aqui. Beleza, muito obrigada aí pela participação de todos aí. Vou aguardar o Lucas aqui, aí a gente já... Depois também surgiu alguma dúvida, mais tarde, que o pessoal se lembrar, né, quiser entrar em contato, é só entrar em contato comigo aí por e-mail, né, o meu e-mail é adriana.m.baroto, com 2 t's, @hotmail.com. Né, ou se esquecerem, até mandar um e-mail para o Ciatoc Santa Catarina que eles encaminham para mim, tá bom? Às vezes surge uma dúvida, né, depois... Surge depois. Sempre tem umas dúvidas depois, com certeza. Enquanto o pessoal está digitando aqui nos finalmente, de forma que a gente vai projetar a senha, né, para vocês editarem a presença, o registro de presença, para computar para o nosso SIG, né, e mostrar que a gente tem tido uma excelente presença hoje, mais de 60 pessoas aqui na nossa conferência. Muito obrigado. Acho que não temos mais perguntas, a doutora Adriana já deixou o e-mail dela, então, pessoal, para quem tiver outros questionamentos, podem entrar em contato diretamente com ela. Tentando transmitir aí a nossa senha de presença, né, para vocês registrarem. Só aguardar um pouquinho, o Jefferson está tentando colocar. Eu aproveito então para pedir para vocês, eu até colei aí a indicação de nome, né, de palestrantes para o ano que vem. Deixei lá nas notas compartilhadas aí no chat também. Façam isso até o dia 12 de dezembro, a qual a gente vai poder preparar a nossa agenda 2022. Acho que o Jefferson, será que ele não encontrou? Mais alguma dúvida, pessoal?
Nenhuma dúvida. Então, Adriana, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela compartilhar seu conteúdo, o seu conhecimento conosco. Foi muito bom tê-la conosco aqui. De antemão, já te agradeço a sua disponibilidade. Obrigada também pelo convite, Camilo. E quem sabe, né, no futuro a gente pode fazer mais alguma parceria aí, numa aula, tá bom? Valeu, obrigada pela presença de todos aí. Tudo de bom para você. Tá bom, abraço, tchau. Tchau, tchau. Então tá aí, pessoal, projetado aí na tela. Por favor, é só entrar lá no SIG de Toxicologia Clínica, senha 02021, tá bom? Registrem lá, por favor. Aproveito para desejar a vocês um ótimo final de ano, né? A gente está no nosso último encontro de 2021. Que vocês tenham um excelente Natal, um excelente Ano Novo. E aí, em fevereiro do ano que vem, se tudo der certo, a gente retorna com a nossa agenda para 2022. Seja obrigado, Margarida, pela sua presença aí. Mesmo atrasada, deve ter pegado um pouquinho da fala, mas depois eu divulgo a gravação também. Ficou gravado o SIG de hoje. E depois eu vou mandar também nos grupos de emergência e de coordenação o link para vocês preencherem o formulário, tá bom? Então, pessoal, finalizando nosso SIG 2021, nossa conferência de hoje. Desejo a todos uma excelente quarta-feira e uma ótima semana para todo mundo. Se cuidem. E 2022, se tudo der certo, estamos aí em fevereiro novamente. Tudo de bom para vocês, um grande abraço.
passageiro 2000. Ei, som. Ah.